Olá, meu amigo e minha amiga, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Estamos aqui mais um dia para meditar na palavra do nosso Deus. E começando aqui pelo livro de Salmos. Salmos capítulo 1, no versículo 1, diz o seguinte: os justos e os ímpios. A comparação que Deus ele faz, né? Ele diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Veja, meu amigo e minha amiga, que a bênção vem para quem justamente não anda com os ímpios ou não se detém, né, no caminho dos pecadores. E também não se ajunta, não se assenta, né? Não é que você vai se excluir do mundo, das pessoas, não é isso. Mas é você simplesmente não se deixar influenciar por pessoas negativas, pessoas erradas. Você sabe que, como aquele dito popular ou aquele exemplo muito conhecido, né? É mais fácil uma maçã podre estragar toda a caixa, né, de maçãs sadias do que toda a caixa, né, de maçãs sadias conseguir curar ou restaurar, né, aquela maçã podre. Então você vê que a influência do mal é muito grande, né? Você vê que no dia que Eva deu ouvido à serpente, né, ela parou para ouvir. Ela ouviu o conselho, né, do diabo. Aqui ele diz, é a primeira coisa, bem-aventurado quem não ouve o conselho dos ímpios. Então a gente vê pessoas ouvindo, né, a voz do mal através de pessoas, seguindo o conselho do mal através de pessoas. E ela não entende o porquê que ela está sofrendo tanto, porquê que ela está gemendo tanto, porque ela está tomando atitudes, tomando direções baseada no conselho do mal, no conselho dos ímpios, porque ela tem andado com mal, porque ela tem feito o que é mal. Então, o que esperar, meu amigo e minha amiga, de uma atitude errada? Se você está fazendo tudo errado, se você está ouvindo, tomando decisões baseadas no mal. Eva tomou uma decisão baseada no que a serpente falou para ela. Mas, anteriormente, Deus já havia dito que ela não deveria tocar naquela árvore. Não é verdade? Deus já havia deixado bem claro: não toque, não consuma esse fruto. Mas ela simplesmente tocou no fruto, comeu do fruto a si mesmo. Então existem pessoas que, infelizmente, elas vão continuar errando, errante. Tudo isso porque elas decidiram a quem elas queriam servir e a quem elas querem dar ouvidos. Não é verdade? Versículo 2 ele diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Veja que o prazer de quem é justo, de quem confia em Deus, o prazer de quem anda nos caminhos do Senhor é justamente meditar na sua palavra, é confiar nele, né? Então a pessoa geralmente que está com a mente na palavra de Deus, com a cabeça na palavra de Deus, então ela é uma pessoa que ela é forte, ela não é influenciada. Ninguém precisa dizer para ela o que é certo, o que é errado, porque ela tem discernimento. Ela sabe, peraí, isso daqui não vai agradar a Deus, isso daqui não chama atenção de Deus, talvez negativamente,
Mas quando a pessoa se apoia na palavra de Deus, ela confia em Deus, é isso. O seu prazer está na lei do Senhor, né? Versículo 3. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Ele é como uma árvore plantada junto às águas, a corrente de águas. É uma pessoa que não é seca, né? É aquela pessoa que é forte, que é destemida, é aquela pessoa determinada, é aquela pessoa que ela se torna ousada, intrépida, porque Deus é com ela, porque Deus se tornou com ela. Então, muitas pessoas a gente vê que, infelizmente, Deus não consegue fazer mais na vida dela porque ela não está plantada junto a essa corrente de águas. Ela não está plantada na palavra. Ela não está vivendo de acordo com a vontade de Deus. Ela está vivendo como quer. E ele diz que no devido tempo dá o seu fruto. E essa mesma pessoa, por viver pela fé, o justo vive pela fé, então a pessoa sabe, Deus vai me honrar, Deus vai me abençoar, Ele vai me dar vitória, vai chegar a hora certa, vai dar tudo certo. Então a pessoa não tem dúvida, ainda que exista coisas que estejam dando errado para ela, mas ela sabe, Deus é comigo. O justo carrega essa certeza, essa fé. Deus é comigo e vai dar tudo certo. Mas quando a pessoa ela não crê, o ímpio não carrega essa certeza. O ímpio não carrega com ele, não traz com ele essa fé, essa certeza. A pessoa quer tudo para ontem, a pessoa carrega dentro dela, traz dentro dela o desespero. Ela quer as coisas para ontem, né? A pessoa fica ansiosa, desesperada, aflita, né? E ele disse, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Meu amigo e minha amiga, é isso que você quer para você? Você quer ter um casamento bem sucedido, uma vida abençoada, próspera? Então você precisa ouvir a voz de Deus, buscar a Deus, se entregar a Ele, colocar Ele em primeiro lugar na sua vida. Pois enquanto você não fizer isso, Deus não vai conseguir fazer o que Ele quer. Você não vai ter essa vida bem-sucedida. Você não vai conseguir andar com Ele, porque você está andando na dúvida, porque você está andando no conselho dos outros, porque você não consegue simplesmente focar na palavra, olhar para Deus, parar de olhar para os problemas. É isso que você precisa fazer. Pare de olhar para os problemas. Comece a olhar para Deus, confie em Deus e Ele vai te dar a vitória que você tanto deseja. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Tá vendo? Ele diz que eles são como a palha. Você vê que a palha, se ela pega fogo, consome rápido, desaparece. O vento bate e espalha, o vento dispersa, né, como está escrito. Então é aquela pessoa que não para em lugar nenhum, qualquer coisa muda ela, a direção dela. Se ela estava fazendo uma coisa, ela já começa a fazer outra. Ela não consegue se estabelecer em trabalho, ela não consegue se estabelecer em um relacionamento, ela não consegue se estabelecer em nada do que ela faz, porque ela não tem a presença de Deus, porque ela não vive com Deus, porque a pessoa que vive de acordo com a palavra de Deus, ela vive essa fé, então ela busca. Ela não falta domingo nas igrejas, na igreja, ela vem buscar, ela busca, ela coloca Deus em primeiro lugar, porque ela quer, mais do que tudo, a presença do Altíssimo. Ela se torna uma pessoa forte, uma pessoa determinada, destemida, uma pessoa ousada. Ele diz,
Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então veja, meu amigo e minha amiga, que aquele que vive como os ímpios, aquele que vive no pecado, não permanecerá na casa de Deus, na presença de Deus. Então você imagina quanto ao entrar no reino de Deus. Então tem pessoas que elas não permanecem na presença de Deus, elas não alcançam a presença de Deus, elas não têm o Espírito Santo e não receberam o Espírito Santo. E não vão receber, porque elas estão vivendo como os ímpios, porque elas estão vivendo no pecado. Meu amigo e minha amiga, deixa a velha vida, deixa essa vida errada, como os perversos, como os ímpios vivem, e passe a viver conforme a vontade de Deus, a fim de que você alcance o reino dele, o Espírito dele, a presença dele e, sobretudo, como ele promete aqui, uma vida de qualidade, uma vida bem-sucedida. Tá certo? Que Deus abençoe você e até a próxima.